Olá, vou apresentar o resumo simples O Rural da Lapa, proposta de ensino de história regional e local, a partir de sobrevivências de uma lenda folclórica na cultura campista contemporânea. Eu sou Gustavo Landim Sofiati, graduado em História, mestre em Políticas Sociais, professor de Sociologia do IFE Campus Guarulhos e da área de Ciências Humanas do curso de Pedagogia do ISEPAM. Esse resumo foi desenvolvido com Cláudia Regina da Conceição Lopes, Joyce Soares Mesquita Barbosa, Nelma da Conceição Monteiro Peçanha e Patrícia Gomes Tavares da Silva, todas graduandas do curso de Pedagogia do ISEPAM. O Rural da Lapa é uma lenda de Campos dos Goytacazes que remonta ao século XVIII. Trata de um homem transformado por maldição em um enorme jacaré do Papo Amarelo, Urural, em língua tupi, que passou a viver no fundo do rio Paraíba, em frente à Igreja da Lapa, atacando embarcações. Entre essas embarcações, o Urural da Lapa teria afundado uma que levava um grande sino para a igreja. Desde então, o animal lendário se esconderia dentro desse sino. De tradição oral, a lenda do Urural passou a várias vertentes da cultura em Campos. Em texto combinando prosa e versos de literatura de cordel, tornou-se livro de Osório Peixoto Silva na década de 1970. A partir da segunda edição, relançado pela editora Imago, o livro passou a ter distribuição nacional. Em 1979, o Jacaré Lendário passou a nomear uma agremiação carnavalesca de Campos, Grêmio Recreativo Escola de Samba Urural da Lapa. Mais recentemente, gerou livros infanto-juvenis, O Rural Pançudo, de Silvia Paz e Carmen Eugênia Sampaio Gomes, em 2014, e O Rural da Lapa, Assim Me Disseram, de Roberta de Vigie, em 2016. Por meio do projeto Arte em Grafite da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes, o Rural figura desde 2016 entre as representações de grafiteiros no dique do Rio Paraíba do Sul, na Avenida 15 de Novembro. Todos esses registros demonstram que a lenda do Rural vem sobrevivendo mesmo em uma realidade dominada pela indústria cultural que tende a provocar a desvalorização e o desaparecimento de expressões regionais. Ainda assim, a lenda é pouco conhecida por novas gerações. A ideia de propor esse trabalho surgiu depois que foi feito um levantamento informal sobre o assunto entre discentes de pedagogia do ISEPAM. Muitos e muitas demonstraram um certo desconhecimento da narrativa, sendo que alguns alunos e alunas do curso já lecionam para a educação básica, onde poderiam abordar o assunto como tema de história regional e local. Esse trabalho, portanto, tem por objetivo identificar e propor práticas que potencializem entre discentes de pedagogia a abordagem da lenda do rural como conteúdo de história regional e local para a educação básica. Para isso, pode ser importante a contribuição de referências atualizadas, como os livros infanto-juvenis recentes sobre o tema já citados e as representações contemporâneas da lenda, o grafite da narrativa no dique do Rio Paraíba do Sul, por exemplo. Como metodologia, propõe-se revisão bibliográfica do tema voltada para narrativas escritas, orais e imagéticas da lenda e trabalhos teóricos de análise da lenda. A expectativa é de que essa metodologia tenha como resultado o planejamento de práticas e recursos didáticos para o processo de ensino-aprendizagem do conteúdo, considerando realidades variadas, com os mais diversos recursos audiovisuais, acesso a livros ou não. Esse resumo apresenta um relato de experiência ainda em curso, proposto a graduandas de pedagogia partindo da sobrevivência da lenda do rural como manifestação folclórica que pode ser abordada como conteúdo de história regional e local para a educação básica. As conclusões aqui expostas são, portanto, parciais, mas a expectativa é de que essa pesquisa contribua para o ensino de história local e regional, conforme prevê a LDB. Seguem as referências bibliográficas e fontes consultadas para a elaboração desse trabalho, e aqui eu me despeço agradecendo a todas e todos.